Quero saudar a todos os nossos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Sou agradecido a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos estudando a Bíblia. Mesmo nós não nos vendo, mesmo nós estando distantes uns dos outros, nós estamos unidos pela palavra de Deus, e isto é o que é importante. Nós precisamos estar em torno da palavra de Deus, em volta da palavra de Deus, estudando a Bíblia, para que nós possamos estar unidos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é para nós como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Deus então nos dá a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Nós vamos buscando a iluminação do Espírito Santo, o entendimento, para que possamos compreender qual é a vontade de Deus para com cada um de nós. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Também agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde vocês estudam a Bíblia conosco. Queremos aqui mandar um alô especial para a veneranda evangelista de Santa Catarina. Também Sidval e Eliane são de Minas Gerais. Cleide Ferreira Chandri é de Mogi Guaçu, em São Paulo. O Hélio Francisco e a Sônia Sagrilo são de São Paulo. Elisônia e família de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Nilson Wendler, de Ribeirão, ali em Sobreiro, também no Espírito Santo. Walter Beck é do Rio Grande do Sul. E mandamos um alô também para todos com os quais o irmão Walter Beck compartilha esses estudos diariamente. Nós iremos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença uma vez mais, agradecidos pela oportunidade que nos dás de termos mais um dia de vida e também de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade para com cada um de nós e que possamos viver essas verdades em nossa vida. Abençoe a todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, estudando a Bíblia conosco, e também aqueles que pedem orações. Tu sabes muito bem as necessidades que cada um tem, depois as bênçãos e as vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos na série Escolhidos para uma Missão, e como nós dissemos ontem, nós vamos, durante estas próximas semanas, estudar alguns personagens bíblicos que Deus usou, que Deus escolheu para uma missão. E entre esses personagens bíblicos não existem somente pessoas que eram tementes a Deus. Nós vamos ver, por exemplo, hoje que Deus usou Ciro, o rei da Pérsia, para realizar uma missão em prol do povo hebreu que estava cativo em Babilônia. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que se nós, cristãos, chamados, escolhidos por Deus, não falarmos, as próprias pedras clamarão. Então nós precisamos ter consciência que Deus tem uma missão para cada um de nós. Nós precisamos buscar em Deus qual é esta missão que Ele tem para nós. Dissemos ontem que a primeira missão que nós temos é a nossa família. É o primeiro campo missionário que nós temos que trabalhar em prol da salvação da nossa família. Se nós negligenciarmos esta parte de trabalharmos com a nossa família, a salvação da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos familiares, nós também iremos falhar nos outros planos que Deus tem para conosco. Precisamos então ter consciência que a nossa responsabilidade perante Deus é uma responsabilidade muito grande. E o povo de Israel então havia sido levado cativo para a Babilônia, como nós dissemos ontem, Jeremias 25, versos 11 e 12, estava profetizado. Depois Daniel capítulo 9, versos 1 e 2, ele
Daniel confirmou que ele entendeu pelos livros a profecia de Jeremias que o povo de Israel passaria cativo 70 anos em Babilônia. Vejam que Daniel e seus 3 companheiros, entre outros, que foram levados cativos para a Babilônia, eles não sabiam qual era o plano que Deus tinha para a vida deles. Mas eles, ali na corte babilônica, se mantiveram fiéis a Deus. Eles estavam sempre prontos a testemunhar do Deus verdadeiro em meio àquela nação pagã. Eles estavam sempre prontos a interceder pelo povo de Deus que estava sofrendo no cativeiro de Babilônia. E lá em Esdras, no capítulo 1 e no verso 2, Esdras, capítulo 1, verso 2, nos diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Veja, como eu disse agora há pouco, Ciro não era pertencente ao povo de Deus. Ele pertencia ao reino da Pérsia. Mas Deus o escolheu para que ele promulgasse um decreto permitindo que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. Então Deus, às vezes, ele usa pessoas que não têm nada a ver com o cristianismo para trazer um benefício para o povo de Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus já havia prometido que o povo iria voltar para Israel depois de 70 anos de cativeiro em Babilônia. E o rei Ciro foi um instrumento que Deus usou para permitir que esse retorno acontecesse. Em Isaías, no capítulo 45, no verso 1, Isaías 45, 1 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então veja, Deus aqui chama Ciro de seu ungido. E ele não era do povo de Deus, mas ele foi ungido, escolhido por Deus para permitir que o povo saísse do cativeiro babilônico. Por quê? Porque os 70 anos profetizados por Jeremias já estavam se cumprindo. E Daniel, que nós citamos ontem, ele não estava vendo nada acontecer para que o povo pudesse voltar. Mas Deus disse para Daniel: quando se cumprir os 70 anos, o povo vai voltar do cativeiro. E assim aconteceu. Então, Ciro, ele publicou um decreto por volta do ano 538 antes de Cristo, libertando o povo de Deus e consentindo que este povo retornasse a Jerusalém para reconstruir o templo. Deus, e não Ciro, falou a respeito da cidade de Jerusalém. Será edificada, e também garantindo a sua reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo, diz ele aqui, que será fundado. Isaías 44, verso 28. Então Deus moveu o coração de Ciro a conceder permissão para a construção do templo. E é sempre encorajador quando nós vemos o povo de Deus reagir positivamente às ações do Senhor. Em Esdras capítulo 1, verso 5 diz: Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O povo então se dispôs a retornar a Jerusalém. Os cabeças de famílias, das famílias de Judá, família de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, e todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor. Então não foram todos que voltaram, foram alguns. A ordem para que o povo fosse liberto foi para todos, mas nem todos quiseram voltar. A maioria decidiu permanecer em Babilônia. Por quê?
porque já haviam se estabelecido ali, já estavam acostumados ali, já haviam construído ali a sua vida, adquirido coisas, e eles então, muitos não quiseram voltar para Jerusalém. Mas o decreto era que todos podiam voltar. E assim também, amigos e irmãos, muitos que foram chamados por Cristo, um dia também se tornaram escravos do pecado, cederam às tentações, às pressões do inimigo e ficaram ali presos aos costumes e também às coisas pecaminosas. Jesus veio, deu a sua vida por cada ser humano, mas muitos que fizeram parte da família de Deus não querem retornar. Por quê? Porque se acostumaram com os pecados e com as práticas mundanas. E nós temos que ter muito cuidado, porque Deus, Ele nos chama, Ele nos escolhe para uma missão, mas nós é que vamos decidir, escolher permanecer nesta missão ou abandonar esta missão para a qual fomos escolhidos, vivendo então a nossa própria vida. E aí nós vamos ter que arcar com as nossas consequências. Cabe a cada um de nós tomarmos a decisão de permanecermos nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, ou aqueles que estão fora retornarem, se livrarem da escravidão do pecado e se tornarem livres em Jesus. Lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.